Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem do Ensino Médio. Estamos quase chegando no final do ano, né? Já vamos avançar para o próximo ano. E daqui a pouco você sai da escola do ensino básico, né? E a vida tá por aí, né? O mercado de trabalho está se abrindo, a universidade está chegando. Ficar esperto com isso, ok? Pessoal, na aula passada, nós lemos e interpretamos textos sobre as lives, né? Como que as pessoas se reinventam, né? Aparece uma pandemia na nossa vida, uma situação que nós nunca imaginávamos e de repente as coisas se modificam e até funcionam, né? Vimos que devido à pandemia do novo coronavírus, a cybercultura veio completar algumas necessidades das pessoas, a de entretenimento e a de formação profissional. Lembram disso? Inclusive nós, né? Não estamos por meio de live, mas estamos aí por aulas remotas, né? A tecnologia. E o tema de hoje, professora? Anota aí no seu caderno. A aula de hoje, número 27, e o tema Delivery, a comodidade de receber compras em casa. Professora, mas eu não entendo porque nem sei direito essa palavra, porque eu não moro eu acho que isso é coisa lá da cidade maior, lá de Curitiba, né? De uma cidade, mas eu moro num lugarzinho pequeno, não tem nada disso, não tem problema, não tem aí na sua localidade, tá tranquilo, tá sossegado. O importante é que isso existe e está sendo muito utilizado. Então veja, se você não teve essa experiência ainda, fique sabendo que muita gente já teve essa experiência e que nas cidades grandes ou maiores, isso é muito utilizado. Vamos conhecer então? Muito bem. O objetivo da aula de hoje, ler texto informativo, identificar o tema do texto, que nós já sabemos do que trata, porque nós já falamos, né? Localizar as informações explícitas no texto, inferir informações implícitas e entender as novas formas de negócio no ramo da alimentação, a partir da pandemia do novo coronavírus. Tá, professora, mas é só alimentação? Não, não é só alimentação. Inclusive tem no mercado, as pessoas, né? O mercado organiza a compra e leva para a pessoa, o delivery. Porém, é na alimentação que esse mercado expandiu e muito, ok? Atividade 1 no seu caderno, tá? Olha só. Escreva no seu caderno. Você já passou pelo 6º, pelo 7º, pelo 8º e pelo 9º ano do ensino fundamental. Já teve inglês todos esses anos. Você sabe o que significa delivery? Delivery é uma palavra em inglês. Você sabe o que significa? Escreva no seu caderno e já voltamos para conferir.
Professor, eu até sei o que é, mas eu não consigo achar uma palavra. Pois é, pessoal, uma das coisas que nós precisamos, como estudante, é conceituar as coisas, achar sinônimo para as coisas, para as palavras, saber o que significa. Vamos lá, então, ó. Delivery é uma palavra em inglês, que significa entrega, distribuição ou remessa. Então, para nós, nessa pandemia, o que mais vai se adequar aqui é a palavra entrega, porque você liga lá, a pessoa organiza a sua compra e vem entregar na sua casa. Legal, né? Desde que o isolamento social passou a ser necessário por causa da pandemia do novo coronavírus, o número de delivery de comida cresceu 37,7% em Curitiba. Nas outras cidades do Paraná, o aumento foi de 20,34%. Os dados são da plataforma Controle na Mão, que faz gestão de bares e restaurantes. A comparação foi feita entre as semanas de 22 a 28 de fevereiro e 27 de março, a quinta-feira, dia 2 de abril. Então, veja, começou a pandemia, o aumento foi bem maior, 37%. Olha só, 3 vezes a mais. Foi de 20% no resto do Paraná. Aumento na receita. Esse aumento na quantidade de delivery, de acordo com a plataforma, fez com que a receita aumentasse 58,92% para cerca de 200 bares e restaurantes que fazem parte do Controle na Mão em Curitiba. Já nos demais municípios paranaenses, o crescimento no valor recebido foi de 39,54%, para mais de 300 estabelecimentos da plataforma e que fazem delivery. Adaptação. Algumas empresas, inclusive, precisaram se adaptar para passar pela quarentena. Uma hamburgueria de Curitiba passou a focar em outro tipo de atendimento. Os clientes agora pegam a comida no balcão ou os motoboys fazem a entrega na casa dos consumidores. Aí vem entre aspas aqui, significa que é a fala de alguém. A gente sempre teve um público muito forte no salão. Da noite para o dia, esse público ficou trancado em casa por conta da quarentena e a gente teve que se adaptar e repensar toda a nossa operação, contou Wagner Hover, dono da hamburgueria. Antes dessa atividade, eu quero voltar no texto um pouquinho, pessoal. Olha aqui. Tem essa palavra aqui, ó. Essa expressão aumento na receita. Professora, eu não entendo, porque receita para mim é receita de comida. Já que está falando em comida, né? É receita de pão, de bolo, de sal. Não é dessa receita que nós estamos falando. Olha só, a palavra receita, ela é polissêmica. Nós temos que entender o contexto para colocar sentido nela. Embora estejamos falando de comida, restaurante e bares, essa palavra receita significa dinheiro, arrecadação. Então, olha só, por causa da pandemia e esse delivery, a arrecadação dos bares em Curitiba foi de 58,92% no sistema delivery. E no resto do Paraná, pessoal, foi de 39,54%. Então, veja bem, professora, eu não entendo muito bem esse negócio de porcentagem. Então, por exemplo, imagina você, no período antes da pandemia, as pessoas ganhavam R$100 fazendo venda pelo delivery, tá? Entrou a pandemia, em Curitiba, eles passaram a ganhar R$158, 58%. Nos outros municípios paranaenses, imagine que eles faziam, de 100, por exemplo, eles faziam
100 entregas no mês. Agora eles estão fazendo 139 no sistema delivery. Isso é a porcentagem, tá certo? Explicado. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar com vocês, tal. Adaptação aqui. Eles estão, vejam, tem o sistema de trabalho. Chegou a pandemia, o que o comerciante teve que fazer? Se organizar e se adaptar. Por quê? Porque eles tinham, o que é o salão? Ah, professor, é salão de beleza que está falando? Não, não é salão de beleza. Como é que nos restaurantes, eles falam assim, ó, vai atender o salão. Salão é aquele espaço onde os clientes são servidos. Então, ele diz aqui, ó, a gente recebia muito cliente no salão. Só que do dia para a noite, esses clientes ficaram em casa, trancados. E o que ele teve que fazer? A comida passou a ser servida, o cliente passava e pegava no balcão. Ou então, os motoboys levavam a comida, né? Atividade 2, portanto, por causa da pandemia do novo coronavírus, o número de delivery de comida cresceu 37,7% em Curitiba. Nas outras cidades do Paraná, o aumento foi de 20,34%. Considerando a capital e o interior do Paraná, houve aumento ou diminuição na venda de delivery de comida com a pandemia do novo coronavírus? Explique, te espero e já volto. Respondido, professora, está dito ali, houve aumento, sim, aumento de 37% na capital e no interior 20,34%, certo?
Como receber comida com segurança? Eu não posso trazer o vírus do corona ali para dentro de casa? Sim, claro que pode acontecer, mas por isso tem um protocolo de segurança. Para orientar as pessoas que estão pedindo delivery de comida, a Prefeitura de Curitiba separou algumas dicas de como proceder na entrega da comida, para evitar a propagação do novo coronavírus. São 4 passos, todos fáceis de seguir. Então, para que a comida chegue na sua casa, olha o que tem que ser feito. Prefira pagamento online. O aplicativo dá essa opção. Ou seja, você pega lá no seu celular, compra pelo aplicativo, paga lá pelo aplicativo, que o motoboy só chega e te entrega. Você não tem outro contato com ele, tá? Outra dica, depois de receber a entrega, lave as mãos. Pegou a entrega da mão do motoboy, vai lavar a sua mão. Outra, descarte a embalagem. Outra, lave as mãos novamente antes de consumir o produto. Ou seja, pegou o produto? Ok, leva lá na cozinha, lava a sua mão. Lavou a mão, pega a embalagem, joga fora. Jogou fora a embalagem, lava a mão de novo e aí é uma boa medida de segurança. Atividade 3. Para orientar as pessoas que estão pedindo delivery de comida, a Prefeitura de Curitiba separou algumas dicas de como proceder à entrega da comida, para evitar a propagação do novo coronavírus. Que órgão é o responsável pela elaboração de dicas de como proceder na entrega de comida no sistema delivery? Neste caso aqui, um tempinho para você e eu já volto. Respondido, professora, fácil demais. É a Prefeitura de Curitiba que, no caso do texto, organizou esse procedimento. Cuidados com o outro lado. Que lado, professora? Os cuidados precisam ser tomados dos dois lados. Tanto de quem compra, como de quem vende e quem faz as entregas. As dicas para empresas de deliveries e entregadores são: mantenha a distância de 1,5 metro de demais pessoas. Realize as entregas na portaria, não é para subir lá no prédio e entregar lá no apartamento. Realiza na portaria. Higienize constantemente a máquina de pagamento com álcool, né? Higienize as mãos com álcool gel de 70%. Intensifique a limpeza das sedes dos deliveries. Então, por exemplo, o que é isso, professora? Vamos imaginar que eu tenho uma loja de um restaurante e as pessoas pegam comida aqui no meu restaurante para levar. A sede é onde eu estou instalada.
a sede do delivery, a sede é onde dali sai a comida para todo mundo. Então, manter essa sede higienizada em todos os lugares, os ambientes. Entregadores com sintomas respiratórios devem permanecer em isolamento domiciliar. O entregador está espirrando? O entregador está com um pouquinho de febre? O entregador está com dificuldade para respirar? Então, deixa ele em isolamento domiciliar. Atividade 4. Intensifique a limpeza das sedes dos deliveries. Porque entre todas as medidas de segurança, esta é uma das mais importantes? Um tempo para você, agora é coisa de inferência, pessoal. Agora é conhecimento que você adquiriu em outro momento que você vai colocar aqui. A anterior era explícita, essa inferência implícita, um tempinho para você. Respondido? Vamos conferir? A limpeza das sedes dos deliveries deve ser muito bem feita, porque ali começa todo o processo de segurança e protocolo contra o novo coronavírus. Imagine você, lá da sede, sai o pacote contaminado, contamina o entregador, contamina o cliente, contamina a pessoa que vai higienizar. Veja, então a sede tem que estar limpíssima. E a partir dali, o produto saiu limpo dali, não saiu contaminado com o novo coronavírus, é mais fácil de controlar, tá certo? Pessoal, nossa aula está terminando aqui. Hoje, nós lemos texto informativo sobre a nova forma de negócio no ramo dos alimentos. Inclusive, eu mesma tenho parentes que deixaram outra profissão de lado, inclusive como professor, e começaram a cozinhar, porque era uma coisa que gostava muito e que foi cozinhar e que está dando certo, porque é uma outra forma de negócio. E vimos que há um protocolo de segurança para que o delivery aconteça e traga comodidade aos usuários. Ou seja, continuamos em pandemia, continuamos com os cuidados, o cuidado, a responsabilidade é de todos, não é só dos governantes não, é nossa também. Álcool gel, máscara e muito cuidado, tá? E ficar em casa, tá certo, pessoal? Nossa aula termina aqui. Um beijo da prof, até a próxima aula.